A China cresceu de um país de terceiro mundo para uma superpotência global em apenas algumas décadas. A China, em alguns anos atrás, estava caminhando para ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo. Muitos especularam que isso poderia acontecer em 2024, apelidado por muitos como um milagre econômico. Poucos poderiam prever os efeitos que a reforma econômica no final dos anos 70 teria sobre um país em desenvolvimento. Logo, as listas das maiores empresas no mundo começou a apresentar cada vez mais empresas chinesas, globalmente alimentando a globalização em uma escala nunca antes vista. E com esse poder veio a influência. Rapidamente, há alguns anos, a China se encontra em uma miríade de problemas, tanto econômico quanto político. Uma catastrófica apólice descoberta, a crise da dívida imobiliária, questões de infraestrutura externa, questões de dívida interna e uma mini revolta da juventude e a desaceleração da economia são apenas algumas das coisas que têm atormentado a nação recentemente. Os resultados dessa questão ameaçam as próprias estruturas do país. Então, como a China chegou aqui? Quais são as consequências para o país e o mundo como um todo? Vamos entender o assunto mais falado. A bolha imobiliária, o principal crescimento tanto da economia chinesa quanto do mercado imobiliário, começou em 1979, com a reforma econômica da China, que se abriu para o resto da migração massiva de civis em todo o mundo, de locais rurais para principais centros urbanos. Ocorreu à medida que as pessoas buscavam melhor a sua qualidade de vida. Centenas de milhões de filhos, particularmente filhas de agricultores, que se mudavam da fazenda onde ganhavam o mesmo que ganhavam há 1000 anos atrás na história chinesa. Com salários de subsistências, eles viajavam 4 ou 5 horas para a cidade local e lá começavam a trabalhar nas grandes fábricas, oficinas, devido a que em 4 décadas a China foi uma população predominantemente rural, para um país onde 2/3 de toda a população vive em grandes centros urbanos. Além de relocações, um elemento cultural também impulsionou as vendas de moradias. Possuir imóveis era uma fonte de estabilidade financeira para uma família, bem como um pré-requisito para o casamento fora da política de um filho, e os chineses preferem herdeiros de sexo masculino. Eles são 35 milhões a mais de homens do que mulheres na China. Em comparação ao Brasil, que 52% da população é composta pelo sexo feminino. Isso criaria uma intensa competição por noivas, com homens geralmente tendo que provar o seu valor material. Possuir uma casa é sair na frente. Os preços de apartamentos ficaram tão fora de controle que a acessibilidade da moradia na China é entre os piores do mundo. Levando em consideração o custo de vida, o trabalhador médio levaria 50 anos para comprar um apartamento. Pouco estoque e desenvolvimento lento, combinados com o crescimento rápido, levaram a grandes problemas de oferta. Assim, os preços subiram e a habitação acessível tornou-se um problema para os governos locais. A solução foi emitir empréstimos para empresas de desenvolvimento imobiliário, bem como facilitar os padrões de empréstimos de crédito para pessoas físicas. Devido a esses fatores, o mercado imobiliário chinês tornou-se um foguete e alimentou um enorme crescimento econômico. Algumas empresas como a infame Evergrande tornou-se tão grande que eles até construíram um parque temático e compraram um time de futebol com parte do dinheiro. O parque temático agora está abandonado. Muitas dessas instituições imobiliárias rapidamente se tornaram as maiores do país, e muitos projetos expandidos para mercados estrangeiros. As vendas de imóveis comerciais atingiram 2,7 trilhões de dólares em 2020. A população em geral tem cerca de 70% da sua riqueza total armazenada no mercado imobiliário. Deixe-me repetir que 70% torna o apetite por dívida chinesa e patrimônio estava aumentando em todo o mundo desde seu crescimento maciço e trouxe rendimentos muito atraentes. Em segundo lugar, os desenvolvedores criaram opções de pré-venda para compradores que rapidamente se tornaram normal, em que os compradores de casas dariam dinheiro aos desenvolvedores por uma casa que ainda não foi construída. Tudo que eles tinham era uma promessa de que, uma vez construída, seria deles. Vantagem: ao obter as pré-vendas, eles poderiam iniciar os novos projetos sem terminar os antigos, uma vez que os novos projetos geravam novas pré-vendas. Eles usariam parte desse dinheiro para financiar a construção propriamente dita, enquanto o restante iria para novos projetos, e assim por diante. Eles criaram um esquema Ponzi, que dependia 100% do crescimento estável e perpétuo do mercado imobiliário.
O governo chinês implementou a política de 3 linhas vermelhas. Cada linha representa um índice de desenvolvimento que as empresas deveriam respeitar. Senão, sua capacidade de contratar mais passivos foi severamente prejudicado. Desenvolvedores com quantidades extremas de dívidas, como a Evergrande, cruzou todas as 3 linhas, o que significa que eles não foram capazes de aumentar ainda mais seus passivos. E como a Evergrande usou dívidas para financiar passivos antigos, não demorou muito para que eles começassem a ficar sem liquidez. Primeiro, não conseguiram reembolsar os gestores patrimoniais, que tinham investimentos direto na empresa, e isso provocou uma grande revolta dos gestores patrimoniais e investidores que foram à sua sede protestar. In September 2021, there was a hugely crucial moment. Evergrande missed payments on wealth management products. The wealth management market in China is where ordinary people can put their savings. The money is usually going into real estate, often to companies like Evergrande. And these people who had invested hadn't got their money back. They descended on the headquarters of Evergrande in Shenzhen. We don't know where to get our money. And now we go to Shenzhen government and nobody help us. This was the point at which it went from it might be a crisis to, well, it probably is a crisis. Logo depois que a Evergrande começou a falhar em seus pagamentos de títulos e dólares, esses títulos foram vendidos para o mundo ocidental. E eles não eram a única empresa imobiliária em apuros. A Shimao Group perdeu um pagamento de 400 milhões em dezembro de 2021. Acredita-se que mais de 320 grupos de proprietários se recusaram a pagar os empréstimos hipotecários. Anger erupting among Chinese home buyers as property developers hold construction on their homes. Embora tudo isso possa parecer ruim o suficiente, outras questões de dívida estão começando a mostrar a sua cara feia. Tem havido muitos projetos de infraestrutura enormes na China que evitou a turbulência que a maioria dos outros países enfrentaram em 2008 na crise. No caso da Highway, enquanto salvou a economia de uma recessão e problemas começaram logo após o término da construção, uma vez que a ferrovia conectava locais secundários e não a destinos principais. A demanda nem sempre existia. Além disso, os preços dos ingressos estavam fora do alcance da maioria da população. A falta de receita pode não ter sido um problema. No entanto, esse projeto foi finalizado por enormes quantias de dívidas dos governos locais, bancos e títulos públicos. Em 2015 até hoje, os juros ultrapassam a receita operacional. A infraestrutura ferroviária está sendo usada ainda menos. Como uma resposta ao governo chinês, anunciou um estímulo econômico para levantar a economia, que foi secretamente atingida, incluindo permitir que a China Highway emita outros 300 bilhões de yuans na forma de títulos de construção ferroviária, a duplicação de um empreendimento não lucrativo. Parece que a China está colocando as aparências acima da funcionalidade e lucratividade, um caminho que pode levar grandes problemas se não tratado adequadamente. Outro problema é a da habitação não habitável. Devido às grandes quantidades de motivos de lucro, expansão de dívida e mau planejamento, existem inúmeras cidades fantasma na China. São áreas com as vastas quantidades de infraestrutura e propriedades que praticamente permanecem desocupadas. A tentativa ambiciosa da China de aumentar a influência global, bem como criar vínculos globais, em teoria, fortalecendo os seus mercados de importação e exportação. Embora o investimento em países ricos seja tão arriscado, e se não for calculado adequadamente, esses investimentos podem se tornar empreendimentos pouco lucrativos. Em apenas 2020 e 2021, a China teve que renegociar mais de 52 bilhões de dólares em dívidas e muitos países com os quais a China lida não querem ou não podem pagar. A China se tornou a maior fonte mundial de crédito de desenvolvimento, ultrapassando o Banco Mundial, bem como o FMI, considerando que este projeto é de natureza política. Não importa o quão pouco lucrativo, o governo do Estado continua a financiá-lo. Vem com o risco de um resultado catastrófico, tanto para a estabilidade financeira da China, quanto para causar um desastre político devido ao seu desenvolvimento nos assuntos externos de outros países. Como se questões de dívida, tanto no mercado interno e frente externa, não são suficientes, o governo da China continua a apoiar uma política de cobertura zero. Até hoje, o plano no papel era eliminar a doença. O governo, para ser visto como competente e ser capaz de lidar
com o que surgisse, funcionou por algum tempo, até hoje. De acordo com as estatísticas oficiais, o número de pessoas mortas pelo vírus Covid na China é de pouco mais de 5 mil, enquanto nos Estados Unidos são mais de 1 milhão de pessoas. Não importa o quanto encenado esses números possam parecer. As autoridades podem apontar para isso um número baixo e justificativa para bloqueios, enquanto anunciam a política de cobertura zero. E com isso, poderia continuar por mais 5 anos. A percepção do bloqueio, aos olhos da população em geral, mudou rapidamente. As pessoas agora estão protestando contra os bloqueios, ser descrito como um pesadelo distópico obrigado. No entanto, mesmo que o Estado queira voltar atrás em suas políticas, agora seria um desastre completo, tanto em escala humanitária quanto política. De acordo com a Universidade de Fondao, em Xangai, devido à cultura chinesa, voltar atrás demonstra uma fraqueza. E uma grande parte da cultura e o governo deve mostrar sua superioridade. Não importa o quanto encenado possa parecer aos seus homólogos. O que isso significa para a economia começar um declínio maciço na demanda interna e aumentar o emprego, especialmente entre os jovens. Pois os jovens educados, 1/5 deles se encontram desempregados diante da política da cobertura zero. Tem sido um dos principais recordes de desaceleração da economia e a redução das oportunidades. A juventude que decidiu parar de jogar a corrida dos ratos, parar de subir a escala corporativa e apenas levar as coisas mais devagar. Mas agora isso evoluiu para algo novo, um movimento dos jovens e suas contribuições para um país como um todo. O presidente da China, Xi Jinping, afirma que a esperança da China está nos jovens. A redução da desigualdade e a melhoria das oportunidades tem sido sua principal prioridade há algum tempo, mas as medidas tomadas, como reprimir a grande tecnologia e a proibição de aulas particulares, até agora não ajudaram muito a situação. Esse é um breve resumo do que está acontecendo na China. Rachaduras que precisam ser consertadas com mais do que uma solução band-aid. A maior ameaça em todos os tópicos abordados é a perda de confiança de seu povo no governo atual. E recuperar essa confiança será um desafio. Talvez o resultado mais provável seja uma recessão lenta e uma agitação política nos próximos anos, mas, em última análise, é uma análise muito complicada para qualquer um dar uma resposta definitiva. Há mais trabalho que deve ser feito. Podemos esperar que a tendência inflacionária continue à medida que a oferta chinesa diminua para os Estados Unidos, o que significa que 20 das importações totais podem ser afetadas. Além disso, a crescente tendência desglobalização aumentará os preços à medida que mais países apostarem na produção local. Isso significa menos mão de obra barata para algumas economias, como a exemplo da Austrália ou o Brasil, que impactaria no setor de agronegócio, poder de compra de 70% da soja e 63% de minério de ferro. Podemos ter muitos problemas, porque as exportações da Austrália para a China respondem cerca de 65% no comércio total, o que é um risco de exposição massivo. Como a maioria dos australianos sabe, não tem muitos outros parceiros comerciais que possam respaldar uma perda específica. As indústrias também enfrentarão grandes contratempos. O setor de baterias de produção global, das baterias de íon lítio, foram de 76%, enquanto esforços constantes da Europa e dos Estados Unidos, sem contar todos os fundos que sofrem perdas com inúmeras saídas de ações chinesas nos últimos meses. Além disso, a desaceleração da China pode significar mais dificuldade para os Estados Unidos emitirem dívida, já que a China é o segundo maior detentor de tesouros dos Estados Unidos na economia. Significa uma desaceleração global para o resto do mundo. Será muito interessante testemunhar as mudanças que acontecerão. Será que isso mudará o comércio global? Será que continuará a ser uma tendência? Ou depois disso, os países tenderão a olhar mais para dentro da produção? Será muito interessante testemunhar as mudanças. Será mais localizada, seja China ou economia global como um todo. Só o tempo dirá. Então o que vocês acham? Comentem, compartilhem e tragam qual assunto mais interessa a vocês, para que assim possamos produzir o próximo conteúdo. Por estarem comigo até aqui, meu muito obrigado e nos encontramos até breve no próximo Visão de Mundo.